Olá, muito boa tarde. Cumprem-se este mês 500 anos sobre o nascimento de Santa Teresa de Jesus. A efeméride está a ser assinalada com diversas iniciativas, algumas das quais vamos ficar a conhecer dentro de instantes ao conversarmos com o sacerdote carmelita, Padre Armindo Vaz. Para já, os temas que marcam a atualidade religiosa. A liturgia não é uma coisa estranha, é algo que se leva para a vida, disse o Papa ao assinalar 50 anos em que a missa passou a ser celebrada nas diversas línguas. Foi intenso o fim de semana do Papa Francisco. No sábado, o pontífice visitava a paróquia de Todos os Santos com uma intenção especial. Há 50 anos foi aqui que o Papa Paulo VI anunciava uma importante mudança na liturgia. Proprio qui, 50 anni fa, il Beato Paolo VI inaugurò, in un certo senso, la riforma liturgica con la celebrazione della messa nella lingua parlata dalla gente. La liturgia non è una cosa strana, là, lontana. E mentre si celebra io penso a tante cose o prego il rosario. No, c'è una corrispondenza fra la celebrazione liturgica che poi io porto nella mia vita. No domingo, o Papa visitava também a paróquia de Santa Maria do Redentor, num dos subúrbios de Roma. Antes da Eucaristia, o Papa encontrou-se com cerca de 1 milhar de jovens, a quem disse que os preceitos e proibições por si só não fazem um bom cristão. Cristão é o amor de Jesus, acrescentou o pontífice. Mas domingo era o Dia Internacional da Mulher e, diante daqueles que o escutavam na Praça de São Pedro, o Papa lembrou e condenou a marginalização das mulheres. Un mondo dove le donne sono emarginate è un mondo sterile, perché le donne non solo portano la vita, ma ci trasmettono la capacità di vedere oltre, vedono oltre loro, ci trasmettono la capacità di capire il mondo con occhi diversi, di sentire le cose con cuore più creativo, più paziente, più tenero. Francisco também não esquecia as mulheres que se dedicam ao trabalho na Igreja e ao anúncio do Evangelho. Na próxima sexta-feira, o Papa vai presidir ao Sacramento da Reconciliação. A celebração tem início marcado para as 17 horas, menos uma em Lisboa, e insere-se na iniciativa mundial 24 horas para o Senhor, proposta pelo Papa com o objetivo de promover em todas as dioceses momentos de oração e celebrações penitenciais, como preparação para a Páscoa. O Papa recebeu os membros do movimento Comunhão e Libertação e lembrou a atualidade deste carisma. Don Giussani non vi perdonerebbe mai che perdeste la libertà e vi trasformaste in guide da museo o adoratori di ceneri. Tenete vivo il fuoco della memoria di quel primo incontro e siate liberi. O Papa lembrou a vitalidade que se pede a este carisma, mas lembrou que ele não deve ser reduzido a projetos individuais. Quando metto al centro il mio metodo spirituale, il mio cammino spirituale, il mio modo di attuarlo, io esco da strada. Tutta la spiritualità, tutti i carismi della Chiesa devono essere decentrati. Al centro c'è un solo, il Signore. Com estas palavras, o Papa criticava o perigo de uma espiritualidade de etiqueta, um olhar-se ao espelho, que é contrário ao serviço que se pede na Igreja. O movimento Comunhão e Libertação nasceu na Itália há 60 anos e está hoje presente em muitos países. Em Portugal, 25% dos jovens não terminam a escolaridade obrigatória, um tema em debate na Assembleia do Comitê Europeu do Ensino Católico. O diálogo intercultural e a sustentabilidade das escolas católicas na Europa marcaram o debate na Assembleia do Comitê Europeu do Ensino Católico.
Decorreu no Porto e partiu da análise de um dado estatístico sobre a educação em Portugal. 25% dos jovens abandonam a escola sem concluir a escolaridade obrigatória. Uma realidade que desafia as escolas católicas a encontrar respostas capazes de incluir todos os alunos. Muitas delas foram fundadas num carisma de atendimento aos mais pobres e hoje nós temos 25% dos portugueses que não concluem o ensino secundário, que ficam pelo caminho. Não há respostas para essa população e a Igreja também deve ter uma palavra em relação a essas pessoas, não é? Para Joaquim Azevedo, a escola católica tem de contrariar a secura antropológica que marca a educação em Portugal. Muitas derivaram para um modelo muito igual a uma escola pública estatal e outras até deslizaram para um certo modelo elitista, uma vez que são escolas, muitas delas têm muita qualidade, começaram a ser procuradas cada vez mais por uma população com mais poder económico e isso fez-las evoluir para modelos de escolas bastante elitistas e seletivas. A escola católica não pode ser uma marca de elitismo, embora tenha de trabalhar a qualidade e a excelência com muito rigor e fazemos-lo muito bem, mas tem de ir ao encontro daqueles que muitas vezes até se perdem no caminho da escolaridade. E este olhar para os mais pobres, este olhar para os mais desfavorecidos e este olhar para aqueles que têm um caminho e um percurso de aprendizagem mais difícil é também importante e é também uma missão da escola católica. Questões em debate em Portugal é que não ficam indiferentes as quase 35 mil escolas católicas que existem na Europa. 25%, c'est un pourcentage important. On connaît ça dans d'autres pays aussi. C'est une des difficultés que nous rencontrons et auxquelles nous devons réfléchir. Comment pouvons-nous, en sachant d'autant plus que les enfants qui quittent l'école avant la fin de l'obligation scolaire sont souvent les enfants qui sont issus des familles les plus pauvres. Donc, par rapport à nos valeurs qui visent à être ouverts aux enfants les plus pauvres, comment pouvons-nous faire face à cela? A estas dificuldades acrescenta-se a da sustentabilidade das escolas e a diminuição de alunos. Portugal tem neste momento apenas 158 escolas católicas, com uma realidade preocupante. O ano passado fecharam 13 escolas. Isso leva-nos a pensar que temos de refletir e aprofundar muito o trabalho que fazemos no campo da escola católica, mas ao mesmo tempo temos também exemplos brilhantes do trabalho que se realizam nas nossas escolas católicas. Desafios a enfrentar com a novidade de análise do Papa Francisco. Nós temos agora também uma capacidade nova para esta escura antropológica que se vive concretamente nesta Europa. Temos um desafio extraordinário que é do Papa Francisco e a esta escura ele responde com uma primavera da Igreja. Perspectivas para o cotidiano das escolas católicas em toda a Europa, responsáveis pela formação de mais de 8 milhões de alunos. O Festival Terras Sem Sombra vai passar por 8 concelhos do Baixo Alentejo, um programa que alia a arte às tradições locais e à defesa da biodiversidade. Música, defesa da biodiversidade e valorização da cultura e das tradições do Baixo Alentejo. Objetivos que marcam a nova edição do Festival Terras Sem Sombra, apresentado em Lisboa. No programa descobrem-se várias estreias e uma programação que se centra no sul da Europa e nas relações entre Portugal e Espanha. Está muito vocacionado para dar a conhecer as tradições musicais e artísticas do sul da Europa. Portugal, Espanha, o sul de França, Itália e ainda a ilha de Malta. Tudo isto forma um conjunto cultural muito coerente. Yo he pensado que para un primer año no salirnos demasiado del sur de Europa era fundamental. Y fundamental sobre todo las relaciones entre Portugal y España. De hecho, por ejemplo, desde el primer día se contemplan todos los siglos de la historia de la música, pero desde el primero de los conciertos ya hay una correspondencia en la misma época de lo que se hacía en España y lo que se hacía en Portugal. Um festival único no mundo e com características ímpares. Assim o considera o novo diretor artístico que assinou um contrato de 3 anos. He aceptado esto porque es un desafío, pero es un desafío muy original al ser un festival, creo yo, único en el mundo, en el sentido de combinar la reivindicación medioambiental con la música y el patrimonio. Y la verdad siempre me había
me había seducido, tanto ese clima un poco cercano que se veía en las iglesias con la población o con el público sencillo, muy metido dentro de lo que se ofrecía en los conciertos, y luego esos paseos medioambientales que eran verdaderamente un regalo para los que estábamos, para los que lo observábamos desde fuera. O Festival Terras Sem Sombra, para além da música, divulga os monumentos e os produtos regionais. Para concretizar estes objetivos de forma plena, o diretor-geral diz que é necessário o acesso a verbas congeladas há 2 anos. Que uma candidatura que está aprovada e que dispõe do devido plafond no âmbito do CREN, isto junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, está realmente congelada há 2 anos e é fundamental que ela possa regressar à normalidade para que este trabalho, enfim, se processe também ele com a máxima eficiência. Isto não obsta a que procuremos fazer o melhor possível. Com uma itinerância ao longo de 8 concelhos do Baixo Alentejo, a biodiversidade é um tema presente no festival desde 2011. Partimos para ações que são ações concretas de salvaguarda da biodiversidade. Há sítios onde ajudamos a limpar rios ou praias, há outros onde observamos espécies em risco de extinção. Há outros ainda em que apostamos muito, por exemplo, na possibilidade de valorizar habitats que são essenciais à sobrevivência de algumas espécies. Tudo isto, no fundo, passa por uma sensibilização, em primeiro lugar, do nosso público, que é um público diversificado e que vem de todo o país e toca também o sul de Espanha e às vezes até zonas mais longínquas, mas também por um envolvimento das comunidades. O Festival da Diocese de Beja nasceu em 2003 e a internacionalização é um objetivo que se vai realizar já em 2016, com ligação a Manaus, no Brasil. Faz todo o sentido uma colaboração entre 2 festivais, um festival português e um festival brasileiro de exceção também, na medida que estamos a falar de experiências que ligam muito a música ao património e depois esta questão essencial hoje, ao nível global, que é a conservação dos recursos naturais. A edição 2015 do Festival Terras Sem Sombra, sobre o tema Diálogos Musicais do Sul da Europa, séculos X a XXI, vai começar este sábado, dia 14 de março, na Igreja de Santo Ildefonso, em Almodóvar, e termina com a entrega do Prémio Internacional Terras Sem Sombra, em Sines, a 4 de julho. Estes são temas que pode encontrar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclésia.pt. Agora, o centenário de Santa Teresa de Jesus, acontecimento que nos leva à conversa com o padre Armindo Vaz, que é professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, também carmelita e, como tal, uma proximidade especial a esta figura de Santa Teresa de Jesus. Sim, eu sou realmente suspeito para falar da importância, da grandeza desta figura eclesial que foi Santa Teresa de Jesus, porque eu sou filho de Santa Teresa, por assim dizer, isto é, eu pertenço à Ordem dos Carmelitas Descalços, fundada por ela. Quem foi esta grande mulher? De ascendência judaica na Espanha do século XVI, no século de ouro espanhol. Foi uma mulher que tinha uma família muito numerosa, ela pertencia a uma família com 12 irmãos e uma família muito religiosa, onde a leitura de bons livros estava na ordem do dia na sua família. E a um dado momento, aos 20 anos, em plena juventude, decidiu entrar para o convento da Encarnação em Ávila, para o convento das Madres Carmelitas que já existiam. Só que, vivendo lá no interior do convento, a um dado momento sentiu a necessidade de reformar a Ordem das Carmelitas. Isso aconteceu em 1562. Mas reformando a Ordem das Madres Carmelitas, ela percebeu que precisava do suporte dos padres carmelitas, também descalços, para acompanharem com a espiritualidade própria que ela propunha as Madres Carmelitas. Qual é, digamos assim, o carisma central de Santa Teresa de Jesus? O carisma central dela aponta para a interioridade, para a criatividade e quase para a provocação. Ela é uma contemplativa. Ela é uma contemplativa. Especialmente aponta para a interioridade. O seu carisma assenta essencialmente na oração.
ela é a mestra da oração e também poderíamos chamá-la a mestra dos cultores do Espírito, aqueles que se dedicam a cultivar as realidades transcendentes. E ela diz que a forma mais eficiente ou eficaz para chegarmos às coisas do Espírito é a prática constante da oração. Ela escreveu 3 grandes obras, que são, digamos, a herança mais preciosa que ela nos podia deixar. Os seus escritos. A sua trilogia está constituída pelo Livro da Vida, pelo Caminho de Perfeição e pelas Moradas do Castelo Interior. Ela vivia em Ávila, ela nasceu em Ávila. Ávila já é um castelo, mas ela é castelhana e em Castilha, à volta, todas as grandes cidades tinham um castelo a dar segurança e a protegerem as pessoas. Santa Teresa usou o símbolo do castelo para apontar para o castelo interior, dizendo que nós, seres humanos, não andamos ocos, nós não estamos vazios, nós somos habitados por uma presença misteriosa, mas real, que é Deus. É Deus enquanto Pai, enquanto Filho e enquanto Espírito. E para aí vai o interesse desta mulher que nos propõe esse carisma, que tem ainda hoje toda a validade. Este carisma, o exemplo desta mulher, a sua vida cristã, dão aso a várias iniciativas neste período comemorativo de 500 anos do seu nascimento. Entre algumas iniciativas, nomeadamente, atenta está a Universidade Católica Portuguesa, que organizou vários cursos e modalidades, digamos assim, para tornar acessível um conhecimento mais aprofundado da figura de Santa Teresa de Jesus. O que é que está pensado neste momento na Universidade Católica para divulgar mais esta figura de Santa Teresa? A Ordem dos Padres e das Madres Carmelitas, também o Carmelo Secular, que são os leigos que vivem a espiritualidade carmelitana, bem como toda a família carmelitana, está a celebrar de forma solene em todo o mundo este grande acontecimento de 500 anos do nascimento de Santa Teresa de Ávila, que se celebram agora no dia 28 de março. Mas é todo um ano de centenário, desde o 15 de outubro de 2014 até ao 15 de outubro de 2015. Durante todo este tempo haverá atividades muito frequentes e de uma forma intensa a sublinhar a importância da espiritualidade desta freira pobre, mas que lidava com o rei Dom Filipe II como pessoa de família, escrevendo-lhe cartas como se escrevem cartas a um familiar. Ora bem, em todo o mundo se está a celebrar este acontecimento, de uma forma muito especial em Espanha, onde todo o município de Ávila se comprometeu a participar nestas celebrações e até mesmo o governo espanhol está implicado através do Ministério da Cultura. Aqui em Portugal celebramos à nossa medida, mas temos muitas atividades por aí fora que terminarão depois no congresso solene que teremos em outubro, ali junto do dia da celebração litúrgica da festa de Santa Teresa, que é dia 15 de outubro. Teremos um congresso de 4 dias, logo a seguir ao dia 15 de outubro, naquele fim de semana. Mas a Universidade Católica, através da sua Faculdade de Teologia, percebeu a importância deste acontecimento e assim realizou uma série de atividades para estudar esta figura que tem a ver com espiritualidade, mas também tem a ver com teologia, como também tem a ver com a antropologia. E nessa preocupação da Universidade Católica, até o recurso às novas tecnologias de informação para chegar mais longe nesta divulgação. Exatamente, porque nós na Faculdade de Teologia realizamos de forma presencial, por exemplo, colóquios, um ciclo de conferências. Um colóquio já o tivemos no dia 10 de fevereiro
praticamente toda a tarde. Agora temos um workshop sobre Santa Teresa de Ávila durante 2 dias, né? De manhã e de tarde, em que situaremos Santa Teresa no seu contexto histórico, cultural e religioso e leremos as suas obras, sobretudo a tríade famosa dela. Este workshop dará início a um curso online, que é um curso e-learning, que começará logo a seguir, no dia 9 de março, e irá por aí adiante, ao longo de 14 semanas, e concluir-se-á no dia 27 de junho, na Domus Carmeli, em Fátima, na Casa dos Padres Carmelitas, onde teremos um especialista vindo de Espanha que pronunciará 2 conferências, juntamente com um especialista português que também pronunciará uma conferência. Mas isto far-se-á online. Online as pessoas poderão ler textos de Santa Teresa e os comentários de grandes especialistas mundiais a estes mesmos textos de Santa Teresa. Muito bem, Padre Armindo Vaz. Vamos esperar que toda esta contribuição também desta efeméride e também deste contributo da Universidade Católica leve a aumentar o conhecimento de Santa Teresa de Jesus entre nós, que é uma figura ainda um tanto ou quanto desconhecida e confundindo-se muitas vezes com Santa Teresa do Menino Jesus. Muito obrigado. Esperemos que sim. Muito obrigado pela sua presença entre nós. Foi um olhar em torno da figura e exemplo de vida cristã que foi Santa Teresa de Jesus, no momento em que se assinalam os 500 anos do seu nascimento. Ficamos por aqui. Resta lembrar que mais logo, pelas 22h45, a edição rádio do programa Eclésia passa pela Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.